Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao Engenharia Trivial, seu canal de matemática aqui no YouTube. E hoje nós estaremos falando sobre expressões numéricas envolvendo números inteiros, tá? Esse aqui é um tema muito importante, talvez um separador de águas, né? Quando você chega no sétimo ano, que você aprende essa matéria, isso aqui será uma coisa que será utilizada para a sua vida inteira, até o seu ensino médio, o seu ensino superior. Então, é quando nos são apresentados números negativos. E os números negativos estarão sempre presentes na sua vida a partir do sétimo ano. Então aqui, galera, vamos fazer algumas expressões aqui para relembrar vocês de algumas coisas. Então, por exemplo, aqui, ó. O que acontece? Aqui eu tenho uma expressão bem simples. Eu tenho 7 positivo menos 9 mais 3. Então, o que acontece? Você tem que lembrar que quando eu tenho números de sinais contrários, eu subtraio os números e pego o sinal do maior número, entre aspas, tá? O maior número em módulo, tá? Então, presta atenção. Eu tenho aqui um 7 positivo, quando não tem nada porque é positivo. Você pode até colocar um mais aqui se você confundir. E menos 9. Então, o que você faz? Você conserva o sinal do maior aqui, que está aqui, e subtrai os números. 9 menos 7 dá 2, ok? Esse 3 aqui eu não mexi, eu repito ele, ok? Então aqui eu tenho números de sinais contrários novamente. O que eu faço? Pego o sinal do maior e subtraio os números. 3 menos 2 dá 1. Então vai ficar 1 positivo ou somente, se você quiser, somente o 1, ok? Agora vamos complicar um pouquinho mais, vamos para uma expressão um pouco mais complicada. Então aqui você perceba que eu tenho aqui vários parênteses e eu tenho sinais, né? Sinais juntos. Como é que você faz isso? A primeira coisa que você tem que fazer quando você pegar uma expressão dessa forma é escrever a mesma de uma forma simplificada. Como assim uma forma simplificada? Quando eu tenho um sinal assim em cima de outro sinal, na verdade é porque estes sinais estão se multiplicando, tá? Quando eu falo de multiplicação e divisão, existem os jogos de sinais. Quando eu estava falando aqui de soma e subtração, não existe esse jogo de sinais. Mas quando eu estou falando de sinal em cima de sinal, eu estou falando de um sinal que está multiplicando o outro sinal. Eu posso pensar isso como uma multiplicação. E um sinal multiplicando outro sinal, existem jogos de sinais. Então o que acontece? Quando eu tenho sinais iguais, ó, negativo com negativo dá positivo, tá? Então sinais iguais dá positivo, ok? Aqui, ó, vou ter um mais com um menos, sinais contrários dá negativo. Então positivo com negativo dá negativo, ok? Mais 4. Agora pronto, escrevi isso aqui da forma resumida. Parece agora muito com esse outro problema que estava aqui. Vamos lá, ó. Eu tenho números de sinais contrários. Pego o sinal do maior, quem é maior? O 3. E faço a subtração dos números. 3 menos 2 dá 1. Aqui também eu terei números de sinais contrários. Pego o sinal do maior, quem é o maior? O 4. Subtrai os números. 4 menos 1 dá 3. Então o resultado dessa expressão numérica aí seria 3 positivo, ou somente 3, tá? 3 positivo e 3 é a mesma coisa. Vamos agora para a nossa última questão. Agora perceba muito bem que eu tenho aqui uma multiplicação explícita. Esse pontinho significa uma multiplicação. Então eu tenho um número negativo vezes um número negativo. Então números de sinais iguais na multiplicação, sinais iguais dá positivo. Então aqui dará 16 positivo mais 5 menos 3. Então, o que nós temos aqui, ó? Eu tenho números de sinais iguais, ok? Que eu não tenho mais multiplicação nem divisão. Eu tenho só somas e subtrações. Números de sinais iguais, eu conservo o sinal e somo os números. 16 mais 5 dá 21, ok? Agora eu tenho números de sinais contrários. O que eu faço? Pego o sinal do maior, que é o maior, ou 21. Subtrai os números. 21 menos 3 dá 18. Ou somente 18, se você quiser também. Então é importante, muito importante você entender uma coisa. Nós temos esses famosos jogos de sinais, positivo com positivo dá positivo. Deixa eu até anotar aqui, ó, para você. Positivo com positivo dá positivo.
Positivo com negativo dá negativo. Negativo com positivo dá negativo. E negativo com negativo dá positivo. Eu tenho esses jogos de sinais quando eu estou falando de multiplicação e divisão. Quando eu estou falando de soma e subtração, quando já fica dessa forma aqui, eu não tenho isso, tá? O que eu faço? Os números que têm sinais iguais, eu somo eles e conservo o sinal. E os números de sinais contrários, eu subtraio os mesmos e pego o sinal do maior, por exemplo. Vamos pegar aqui o exemplo de novo, só para lembrar aqui o que nós estávamos fazendo. Aqui eu tinha números de sinais contrários. O que eu fiz? Subtraí eles e peguei o sinal do maior. Quem era o maior? O 7 ou o 9? O 9. Então peguei o sinal do maior. Por isso que ficou menos 2 aqui. Tenho números de sinais contrários, subtraio os mesmos e pego o sinal do maior. Por isso que aqui ficou positivo. Agora vamos para esse terceiro exemplo relembrar aqui, ó. Eu tenho números de sinais iguais. Isso aqui eu estou falando quando eu estou falando que tem só somas e subtrações, tá, galera? Números de sinais iguais, eu conservo o sinal e somo os números. E quando tem multiplicações e divisões, eu tenho que fazer o jogo de sinal. Por isso que ficou menos 8 vezes menos 2, negativo com negativo dá positivo, tá? 8 vezes 2 dá 16, por isso que aqui havia dado 16. Então isso aqui é um resumão rápido para vocês entenderem. Quem tem dúvidas nisso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de uma forma resumida, para quem tem certa dificuldade nesse tipo de matéria. Não esqueçam de dar o like e até a próxima, amigos.